Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus por esse tempo abençoado de louvarmos ao Senhor. Convido você agora, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 1 de Mateus. Mateus capítulo 1, versículo de número 18. 18. Glória a Deus. Que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Durante essa semana nós tivemos a palavra do Senhor para a nossa ceia de hoje. Desde a quarta-feira, repetindo na sexta de oração, e eu quero voltar a, pelo menos, relembrar uma parte dela agora, entendendo que essa foi a palavra que Deus nos deu para a igreja que adora o Senhor neste lugar, e para todos que de alguma forma a ouvirão, onde quer que eles estejam. A palavra que Deus nos deu essa semana foi a respeito do culto de Caim. Quando Caim ofereceu um culto a Deus, e Deus não aceitou o sacrifício de Caim. E Caim queria se relacionar com Deus, como também Abel queria. E Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim. E porque Deus não aceitou o sacrifício de Caim, ele também foi rejeitado. Deus falou para ele fazer diferente, ele não quis mudar. Ele ficou bravo com Deus, ele se revoltou. E por isso ele também foi rejeitado. E porque ele foi rejeitado, ele passou a andar errante na terra. Gerou uma longa e grande e poderosa descendência, mas no fim todos morreram separados de Deus. Então, queridos, o nosso tempo ele é bem curtinho. Eu entendo que assim como Caim, assim como Abel, assim como José, que nós acabamos de ler um pouco do que aconteceu com José, que também queria se relacionar com Deus, todos nós aqui queremos, estamos aqui para isso. Viemos aqui renovar a nossa aliança com o Senhor, porque nós cremos em Jesus. Todos nós tivemos a experiência com Jesus, da nossa conversão. Estamos aqui como adoradores. E nós não queremos andar errantes pela terra e terminar os nossos dias longe do Senhor. Por isso nós estamos aqui para renovar a nossa comunhão com Deus. O que nós aprendemos durante a semana foi que Caim, quando quis falar com Deus, ele ofereceu o fruto da terra. E Deus disse que não, que aquilo não tinha o menor fundamento. Que aquilo era uma coisa dele. Não tinha promessa, não tinha
fundamento, não tinha cabimento, não tinha base. Ou seja, Caim, ele quis falar com Deus e resolveu fazer do jeito dele. Vamos lembrar que Adão pecou, foi expulso do Éden, gerou Abel e Caim. E eles estão expulsos da presença de Deus. Se eles se apresentarem diante de Deus, eles morrem. Eles não têm autorização para ir falar com Deus. E permanecer vivos, não. Depois da queda, não. Mas Deus deixou claro, quando prometeu um Salvador, que tinha uma salvação para o homem. Se ele quisesse ser salvo, já existia uma promessa, que do descendente da mulher, Deus levantaria o remidor. E Abel, baseado nessa promessa, ele oferece um sacrifício de sangue. E ele oferece um sacrifício fundamentado, porque Deus, quando perdoou seu pai Adão, Deus matou uma ovelha para fazer uma roupa de peles e não aceitou a roupa de folhas. E aquele animal que Deus matou estava dizendo assim: Adão, você não vai morrer por enquanto, porque tem um inocente morrendo no seu lugar, até você decidir o que você quer fazer com a sua vida. Então tem um sangue inocente protegendo a tua vida por um tempo. É isso que quer dizer expiar com X. Cobrir para não punir. Era o que o sangue dos animais no Antigo Testamento tinha poder para fazer na vida de todos que se apresentavam diante de Deus com o sangue de animais. Cobrir para não punir. Quem me entendeu, diga amém. E Caim não atentou para isso. Caim apresentou frutos da terra, não tinha nenhuma promessa, nenhuma base, nenhum fundamento, que o homem poderia se apresentar diante de Deus fazendo do que ele quisesse. E Deus não aceitou a oferta de Caim. E quando Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel, Caim se revoltou. Os irmãos sabem que ele se irou contra seu irmão, matou. E Deus foi falar com ele, por que ele fez isso? E ele mentiu para Deus, falou que ele não sabia do seu irmão, quando Deus perguntou. E Deus disse para ele que ele tinha que fazer o certo, que se ele fizesse o certo, ele seria aceito também. Que uma pessoa, quando quer se aproximar de Deus e relacionar-se com Deus, ela não pode fazer o que ela quer. Ela não pode fazer isso do jeito que ela bem entende. É com Deus que ela quer se relacionar. E na condição de maldito, ele não tem condições de oferecer alguma coisa dele mesmo para quebrar a maldição. Ele está separado de Deus, ele quer se aproximar, e Deus diz não, assim não. E Deus diz para ele, se você fizer o certo, eu aceito também a sua oferta. Ele tinha condições de matar um cordeiro também. Era só ele pedir para o seu irmão, ou ele poderia comprar, ou ele poderia trocar pelas frutas que ele produzia. Ele só não podia comparecer diante de Deus, fazendo as coisas do jeito dele e achando que Deus ia aceitá-lo. E os irmãos conhecem a história. Caim rejeitou a orientação do próprio Deus, se zangou com Deus, ficou bravo. Ficou bravo com Deus, irou-se contra Deus e saiu da presença de Deus e foi embora. Diz a Bíblia que ele foi andar errante pela terra. Tudo porque Deus disse para ele, olha, muda o seu jeito de adorar, faça do jeito que tenha fundamento, base, promessa, fé. Lá em Hebreus 11 vai dizer que Abel foi aceito porque seu sacrifício tinha fé. Ele não matou o cordeiro da cabeça dele, ele não derramou um sangue que era um altar agressivo, tinha sangue nele. Ele não fez aquilo aleatoriamente, porque ele quis.
Não, aquilo tinha base, tinha fundamento, tinha uma promessa. Apontava para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, morrendo em favor de todo pecador. Abel estava dizendo com isso: eu creio no sangue que vai um dia definitivamente me livrar do problema do pecado, e eu vou voltar a viver com Deus como nós vivíamos antes do pecado. Tinha base, tinha fé, tinha fundamento, tinha coerência. Caim representa as milhares de pessoas que querem Deus, querem se aproximar de Deus, mas elas não querem que Deus as corrija. Caim foi o primeiro. Depois de Caim, a sua descendência matou profetas, matou sacerdotes, matou mensageiros, rejeitou todo tipo de oração que Deus mandou. O próprio Jesus falou assim: olha, é por isso, para encher a vossa medida, é que eu vos envio profetas, mensageiros, e vocês vão perseguir um, vão matar outro, vão apedrejar outro, vão rejeitar outros, e sobre vocês cairá o sangue de todos, desde o justo Abel até o último que morreu no altar, lá no livro de Malaquias. Então, queridos, quando Caim foi para uma terra distante, ele prosperou, casou, gerou filhos, nasceram os músicos, nasceram os artistas, criaram cidades, deu nome para os seus filhos nas cidades. E lá na frente, a descendência de Caim, que vivia desregradamente, em termos de idolatria, pornografia, libertinagem. Essa descendência de Caim acabou corrompendo a descendência piedosa de Adão através de Sete, que Deus deu para Adão e Eva no lugar de Abel. Eva, quando gerou Sete, engravidou e gerou Sete, ela falou: o Senhor me deu um varão no lugar de Abel que Caim matou. E essa descendência piedosa que obedecia a Deus, que temia a Deus, que sacrificava a Deus do jeito que ele queria, a geração de Caim mostrou que viver longe de Deus era mais divertido, era mais legal, era mais prazeroso. E eles se uniram em julgo desigual e corrompeu todos. E Deus tinha sonhos com o homem, parece que os sonhos de Deus estão indo por água abaixo. A raça humana se corrompeu com os filhos de Caim, que não quis fazer do jeito que Deus tinha dito para ele fazer. Quer se aproximar de Deus e não ouve o jeito de Deus, quer fazer do jeito dele. E os irmãos conhecem o que aconteceu. Deus falou para Noé: Noé, faz uma arca para você que eu vou acabar com tudo. O homem que eu criei, eu vou destruí-lo. Ele está vivendo para afrontar a Deus. É Deus que o mantém, é Deus que o paga, é Deus que o sustém. E ele fez da vida dele uma afronta a Deus. E Deus não disse assim: olha, a maioria se corrompeu, eu vou amenizar. Eu vou afrouxar. Não, Deus falou: vou destruir todo mundo. E nós vamos recomeçar. E os irmãos sabem o que aconteceu. O que aconteceu com todas essas duas descendências, que já eram milhares de pessoas? Salvaram-se 8, morreram todo mundo. Se nós tivéssemos que responder: por que tanto sofrimento? Esse pessoal se afogando, se arrastando, subindo em montanhas, se agarrando em paus, flutuando, dias e dias, noites e noites, sendo arrastado pelas correntezas do dilúvio. Tudo começou quando eles não aceitaram Deus corrigir o culto deles. Quem está me entendendo, diga amém. Não tem como entender de outra forma. Está aqui, ó, é só ler de carreirinha, ler de Gênesis de 1 a 6. Você vai falar: olha, foi isso mesmo que aconteceu. Morreu todo mundo. Por quê? Porque a maioria seguiu Caim, corromperam os outros, e Deus não amenizou, Deus não se corrompeu. Eles se corromperam, Deus não. E Deus disse: então eu vou destruí-los.
Deus havia dito tanto para o Abel, como para o Caim, como para o Adão: olha, faz o certo, eu vou aceitá-los. Deus tem sonhos, Deus tem planos, Deus tem amor. Ele está dizendo: eu vou enviar o meu filho, ele morre por você. Você não tem que morrer. Você só precisa fazer o certo. Se você não fizer o certo, você vai seguir o desejo do teu coração, você vai andar errante na terra, e os teus atos serão sobre a tua vida. Vai trazer prejuízo para você. Será para ti. Deus disse para ele: isso não vai atingir Deus, nem os salvos. Quer fazer o que você quer? Isso é com você. Deus disse para ele: cumpre a você dominar o teu desejo. Faz o certo, que eu aceito a tua vida. Se eu não aceitar o teu culto, você também não será aceito. Ainda hoje, queridos, a terra está infestada de pessoas que querem Deus, querem se relacionar com Deus do jeito deles. Isso não dá certo. A Bíblia fala que existe um único caminho, um único Salvador, uma única verdade, um único nome, um único sacrifício. Se Deus existe, existe uma única forma de adorá-lo. A multidão grita e não aceita isso. Fala: não, isso a gente não aceita. Isso é inconcebível. Deus é Deus de todos, Ele é Pai de todos, e tudo que todo mundo está fazendo deve ter algum tipo de valor. Bem, Deus disse para Caim: olha, isso é da sua cabeça. Você vai fazer isso, vai ser com você. Amém, queridos? Quem está aí, diga amém. Nós precisamos, todos nós, com muita seriedade, com muito temor, com muita humildade, com muita reverência, nós precisamos rever a nossa forma de adorar. Nós precisamos ouvir Jesus dizendo: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Nós precisamos lembrar das palavras de Jesus, que é Deus entre nós, dizendo: olha, se alguém tentar salvar a sua vida, ele vai perdê-la. O homem não tem como salvar-se. Ele tem como se desculpar, ele tem como inventar moda, ele tem como criar um monte de tribunais onde ele é absolvido, menos no de Deus. Deus deixou claro para a humanidade: tem salvação para todo mundo em Cristo Jesus, através do Evangelho, na obediência, na humildade, na fidelidade. Você não tem como pagar o preço do seu pecado. Deus disse: eu pago por você, eu morro no seu lugar. Mas Ele deixou claro que Ele não aceita quem quer fazer do jeito dele. Por que eu li o texto de José? De quando Jesus veio ao mundo. Porque lá no Antigo Testamento a humanidade estava começando. Aqui no Novo Testamento, quando a igreja está nascendo, diz assim: olha, a chegada do Salvador ao mundo foi assim. Como é que foi a chegada do Salvador? Tinha um homem, José, ele estava noivo. Tinha sonhos de casar. A noiva dele chamava-se Maria. Quando a gente fala José e Maria, você já lembra da grande honra que eles têm. Não, no começo, quando está sendo escrito, ele era um José comum. Ela era uma Maria comum, uma judia anônima. Ele é um judeu anônimo, desconhecido. Ele tem sonhos. Qual é o sonho dele? Ele quer casar com a Maria. E de repente, ele percebeu que a Maria estava grávida e ele não tinha nada com ela. Eles só eram noivos, desposados, era o termo usado. E a Bíblia diz que ele era um homem justo, um homem bom, não era um difamador, e ele amava Maria, então ele não queria falar para ninguém, senão ela morreria apedrejada. Era a pena para uma mulher flagrada em adultério na época, morrer apedrejada. Ele não queria que Maria morresse apedrejada, ele viu os sonhos dele ir por água abaixo.
minha noiva está grávida. E ele resolveu. Sabe o que resolveu? Decidiu. Falou, vou deixá-la. Como é que nós sabemos isso? Pela revelação, porque ele não contou isso para ninguém. Diz o Espírito Santo através da pena de Mateus, que ele resolveu secretamente no seu coração deixá-la. Não dá mais para sonhar com Maria. E quando ele resolveu deixá-la, o anjo do Senhor apareceu para ele em sonhos. Olha o sonho de Deus diferente do sonho de José. O sonho de José para se unir com Maria e servir a Deus no judaísmo era um. Deus tinha outros sonhos a respeito dele. E quando ele decidiu deixar Maria abortar seus sonhos, Deus revelou os sonhos dele. E falou, José, fica com medo de receber a Maria por tua mulher, não. Ela está grávida do Espírito Santo. Quem gerou dentro dela foi Deus. Ela não te traiu. Ela é virgem. Vai se cumprir nela a palavra que Deus já falou para vocês, que está lá no livro do profeta Isaías 7,14. Vocês terão um sinal. Uma virgem, não falou qual. Uma virgem vai se engravidar e vai dar à luz um filho. E essa virgem, quando ela se engravidar de Deus e der à luz um filho, ele será o Emanuel. O que quer dizer isso? É Deus conosco, ele é Deus habitando entre nós. Isso aí é os sonhos de Deus se cumprindo na sua vida. Agora você tem uma opção, ou você cumpre os teus sonhos, ou os sonhos de Deus. Parece que os sonhos de José são melhores que os sonhos de Deus, porque a assumir uma mulher grávida, andar com ela grávida na rua e não é dele, filho não é dele. Mas por outro lado, Deus está dizendo, eu estou te dando a honra de você receber na tua casa e ter como seu filho o Filho de Deus. Isso não vai te trazer, muitas vezes, uma proteção especial, mas vai te trazer um grande reconhecimento da parte de Deus. Quem não gostaria de ser José? De ter o menino Jesus sendo criado na sua sala? Quem não gostaria de ser José, de levar o menino Jesus para a escola, ou ensinar o hebraico para ele? E saber que o Filho de Deus está na casa dele, no seu colo, todos os dias. O anjo está dizendo para José, esse é o sonho de Deus para você. E o texto diz que José desistiu de deixá-la, desistiu de ter medo, desistiu de fugir daquele desconforto que ele teria momentaneamente e passou a viver os sonhos de Deus para ele. Vou fazer do jeito que Deus falou para fazer. Eu creio que a própria Maria disse para ele a experiência que ela teve com o anjo. Porque Maria também não tinha sonho de engravidar virgem. Quando o anjo disse para ela, ela falou, mas eu não tenho marido. Ele falou, não é marido não, vai ser o poder do Altíssimo, vai ser a sombra do Onipotente, porque o que vai ser gerado em você é do Espírito Santo de Deus. E Deus já tinha usado o profeta para falar, o sinal é esse. Quando vocês verem uma virgem grávida em Israel, Deus está cumprindo a sua promessa que Ele fez para Adão e Eva lá no Éden. O Emanuel está entre vocês. Queridos, quando Jesus nasceu, que os magos vieram lá do Oriente para adorá-lo, que os irmãos conhecem a história, que a gente prega aqui no Natal, que eles foram lá falar com Herodes, Herodes ficou perturbado porque ele ficou sabendo que nasceu um rei, ele matava qualquer tipo de pessoa que pudesse herdar o trono, para não perdê-lo.
E ele falou para os magos: olha, procura o menino aí, a hora que vocês acharem, vocês voltem aqui, que eu quero também adorá-lo. E eu creio que os magos, Herodes era rei. Os magos, quando foram guiados pela estrela e chegou até onde estava Maria, José e o menino, eles iam voltar lá para falar para Herodes. Mas o Espírito Santo de Deus enviou seu anjo que falou com eles em sonhos e falou: olha, não volta lá não. Herodes não quer adorar nada, ele quer matar Jesus. Vocês vão embora por outro caminho, senão vocês vão morrer também. E o mesmo anjo que fala para os magos fugir por outro caminho, ele aparece para José em sonho e fala: José, foge de Israel, foge para o Egito. Ah, pastor, a gente conhece essa história, que bom, pelo menos fica mais fácil de entender. Vamos nos colocar lá no lugar de José. Maria, o que foi que o anjo falou para você? Falou que o que ia ser gerado aqui é filho do Deus Altíssimo. Que eu sou agraciada, bendita entre as mulheres. O que o anjo falou com você em sonho, José? Ele falou que o que está sendo gerado em mim é pelo Espírito Santo de Deus, é o Filho de Deus. E agora eles têm que fugir com o Filho de Deus para Herodes não matar? A pé? Numa estrada perigosa, cheio de bandidos, que era o caminho de Israel-Egito? Era quase que morte certa, ou assalto certo, viajar a pé. E Jesus é uma criança. José e Maria são pobres. Eles não têm segurança, eles não têm guarda. Quem sabia que José e Maria eram pobres? Diga amém. Lá em Levítico está dizendo assim: olha, quando alguém quiser se aproximar de Deus, ele tem que matar um animal inocente e derramar o seu sangue. Se o casal for pobre e não tiver dinheiro para comprar um cordeiro para falar com Deus, mate uma rolinha ou um pombinho. Mas não compareça diante de Deus sem sangue inocente. Quando José e Maria foi apresentar a Deus o filho dele, eles mataram uma rolinha. Não tinha dinheiro para comprar cordeiro. José podia dizer assim: ah, meus sonhos eram mais caros, mais tranquilos. Mas esse era o sonho de Deus para eles. Ah, agora todo mundo fala bendita Maria, bendito José. Mas e quando o anjo dá um sonho e fala: foge, foge, vai para o Egito? Porque Herodes vai matar o menino, quer matar o menino. E eles obedecem, fazendo do jeito que Deus pediu para eles fazerem. Tem explicação? Claro que não. Se você fosse José, se você fosse Maria, você não ia dizer: Deus, mas não é teu filho? Mata o Herodes. O senhor já matou exércitos inteiros no passado para fazer valer a sua palavra, o seu poder. Por que agora nós temos que fugir a pé, sem dinheiro, sem proteção, correndo risco, dormindo em estradas, para chegar no Egito, para fugir de Herodes? Herodes tem alcance, Herodes tem soldados, Herodes tem guerreiros. Ele quer matar o herdeiro do trono, que ele pensa que é o trono dele. Ele não sabe que Jesus é o rei do reino dos céus. Que Jesus não tinha o menor interesse naquele trono corrompido, diabólico. Mas ele teme por seu trono. Quando José foge e fica no Egito, estava se cumprindo Oséias 11:1. Onde diz: do Egito chamei meu filho. Quem poderia entender essa profecia se José não obedece? Fala: Jesus, o Salvador do mundo, Emanuel, vindo do Egito? Não é da linhagem de Abraão? Não é da linhagem de Judá? Jamais vai vir o Salvador do Egito. Sim, ele estava no Egito, porque ele fugiu para lá, para fugir de Herodes, que queria matá-lo. E o Oséias já tinha profetizado: lá do Egito eu chamei meu filho. Deus já tinha usado a boca de Oséias. Eram os sonhos de Deus. E Deus envia sonhos dele
para dizer para as pessoas: olha, o meu sonho a seu respeito é esse. Você pode viver os meus sonhos ou viver os seus sonhos. Foi o que Deus disse para Caim. Falou: Caim, você pode fazer o que você quer, ou você pode fazer o que eu quero. Você pode seguir o seu coração, ou você pode seguir o meu coração. Você pode seguir os seus sonhos, ou você pode seguir os meus sonhos. Caim seguiu os sonhos dele. Terminou lá no dilúvio. Noé não seguiu os sonhos de Caim. Deus achou Noé e seus filhos. E os demais? Todos foram corrompidos. Deus não mudou, Deus não se corrompeu. Deus disse que só tinha um jeito e só tem um jeito. É uma única forma, é uma única forma. E ele disse: quem quiser fazer do seu jeito. Isso que nós aprendemos de Caim, você vai ver em quase todas as parábolas, em quase todos os ensinamentos de Jesus. Quando alguém chega em Jesus e não aceita a sua palavra, ele diz: olha, então, o jovem rico que sabia toda a lei, que decorou, ele só não queria vender seus bens, dar para os pobres e foi embora triste. Jesus falou: como é difícil, quando alguém chega nesse nível aí, renunciar tudo que tem para adorar a Deus. Ele preferiu ir para a perdição. Jesus, quando vai morrer, ele olha para Jerusalém e diz: eu chorei por ti, eu quis te salvar. Eu quis te ajuntar debaixo de minhas mãos, como a galinha faz com seus pintainhos. Você não quis. Tua casa ficará deserta. É por sua conta. Queridos, nós poderíamos avançar em todo o Evangelho, mas eu vou parar por aqui. Lembrando que quando José estava lá no Egito, no capítulo 2, versículo 19, diz assim: tendo Herodes morrido, o que aconteceu? Deus deu outro sonho através do anjo do Senhor, foi lá e deu outro sonho para José. E falou para ele assim: pode voltar, o Herodes morreu. E José então volta do Egito, porque agora o Herodes morreu. O anjo do Senhor em sonho diz: volta para Israel. Quando José está voltando para Israel, ele ficou sabendo que quem reinava no lugar de Herodes era o Arquelau, filho. Falou: esse ódio, esse rancor, essa malignidade está na família. E ele, advertido por Deus, por divina inspiração, ele não voltou lá para Belém, onde Jesus nasceu. Ele foi para a região da Galileia. E da Galileia, ele foi morar em Nazaré, um lugar muito pobre, muito pequeno. E a Bíblia fala que os profetas já haviam dito que ele seria o Nazareno. Tudo está acontecendo de acordo com os sonhos de Deus. Cada detalhe, muitas vezes inexplicável. Foi preciso ir para o Egito, voltar do Egito, voltou para Israel, vamos morar em Jerusalém. É o Filho de Deus. Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém tem esse nome porque no passado ela chamava Rei de Salém, Rei da Paz, Rei de Shalom. Não, ele não pode voltar lá para Jerusalém. José já entendeu os sonhos de Deus, falou: para lá não é bom. E por divina revelação, ele já tem inspirações de Deus, ele fala: vamos para Nazaré. E os profetas já haviam dito que ele seria o Nazareno. Sonhos de Deus. Bem, eu vou parar aqui fazendo uma pergunta: quem seria José na história da humanidade se ele tivesse seguido seus sonhos? Hoje José abençoa a nossa vida, hoje José é uma referência, hoje José é um exemplo, hoje José é uma luz que nos alcança, é um exemplo. Quem seria Maria se ela não tivesse aceitado os sonhos de Deus para a vida dela? Maria era uma judia comum, anônima, desconhecida.
Ela tomou um susto quando o anjo falou para ela que ela seria a virgem da profecia. Ela, quando cantou, disse: o Senhor se inclinou para a baixeza, para a pequenez de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela sabia disso. Foi o louvor que ela ofereceu a Deus. Quem seriam eles se eles não tivessem obedecido à revelação de Deus e aceitado os sonhos de Deus para a vida deles? Então, queridos, antes de nós tomarmos a ceia, eu gostaria que ficasse bem claro no nosso coração que essa ideia de se aproximar de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. Se você quiser andar errante pela terra, aí você pode escolher a religião. Pode escolher o seu Deus. Pode fazer o que você quiser. Na descendência de Caim não tem regras. É o que Jesus chamou de caminho largo. Ou melhor, de porta larga, caminho espaçoso. Hoje, se nós quisermos fazer parte desses religiosos que querem se relacionar com Deus de acordo com a cabeça deles, do jeito deles, e é comum hoje pessoas estudando a Bíblia falando: não, na minha opinião, porque eu acho que, porque eu. Esse é o caminho da descendência de Caim. Foi isso que eles fizeram. A descendência de Jesus Cristo, ela segue a obediência de Jesus. Jesus, ele, quando espantou-se diante da horrível morte de cruz, ele disse: Deus, se tiver jeito, passa de mim este cálice, mas se não tiver, a sua vontade, os seus sonhos, o seu plano, faça em mim, cumpra o que está no teu coração. Jesus, o nosso Salvador, o Emanuel, Deus conosco, no pior momento da sua vida humana, depois de já ter sofrido muito, em muitas áreas, no pior momento da sua vida humana, ele diz para Deus: faça a sua vontade. Aí você vê em Apocalipse Jesus reinando sobre tudo e sobre todos, Deus dando a ele todos. Você vê os santos do Antigo Testamento, os que foram mortos, que foram rejeitados, recebendo grande honra, grande glória. Eles não viveram os sonhos deles aqui na terra. Eles renunciaram seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Quando o assunto é a Deus, a gente precisa ser mais criterioso. Se não for a Deus, aí você vai viver errante na terra e você faz o que você quer. Do jeito que você quiser, quando você quiser. Josué disse para o povo: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo de Deus, eles tomaram essa decisão na vida deles, por isso eles foram um povo de Deus, de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então, queridos, eu repito, nós precisamos ser mais zelosos quando queremos nos aproximar de Deus. Isso não pode ser feito de qualquer maneira. Se o nosso culto não for aceito, nós também não seremos. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Sabe o que quer dizer essa expressão? Essa expressão quer dizer assim: olha, não tem mais ou menos, não tem meio termo, não tem meio salvo, não tem meio perdido, não tem meio caminho. Ele disse: quem não é por nós é contra nós. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem pôs a mão no arado não pode mais olhar para trás. Ou você crê ou você não crê. Ou você se entregou ou você não se entregou. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. É religiosa essa ideia. Eu não estou entre os melhores, mas também não estou entre os piores. Tem gente pior do que eu. Não.
Deus está dizendo que existe aceitação. A porta do céu está aberta, o caminho é Jesus Cristo. E quando o assunto é falar com Deus, servir a Deus, relacionar-se com Deus, não tem duas formas. Só tem um Deus, só tem um Jesus, só tem um Espírito, só tem um Evangelho. As pessoas usam este argumento para dizer, só tem um Deus, então Ele é que vai ser o Deus de todas as religiões. É o contrário. Só tem um Deus e quem não tem esse Deus está sem Deus. Nós não temos o direito de fazer as coisas da nossa cabeça, do nosso jeito. Nós não temos o direito de fazer as coisas do jeito que a gente pensa. Nós temos que olhar na palavra de Deus, direto na fonte, e ver o que Deus disse, e o que Deus disse, Deus disse. E quando Deus diz, você tem duas coisas a fazer. Ou você crê ou você não crê. Se você crê, você obedece. Se você não crê, você está desobrigado. Se a pessoa falar para mim assim, olha, não creio que Deus existe, então fica tranquilo. Quem não crê, um dia ele vai ver que Deus existe. Porque o fato da pessoa não crer que Deus existe não quer dizer que Deus deixará de existir. Deus, quando nos deu a fé para a gente crer, Ele está dizendo, tem um jeito de você se relacionar com Deus antes de vê-lo com seus olhos. É crendo, obedecendo. Quem não crê, um dia o verá. Só que não o verá mais como Salvador, mas como juiz. Então, se cremos, nós temos que nos dobrar. Deus tem sonhos a nosso respeito. Quem crê nisso, diga amém. Nós não fomos salvos por acaso. O Evangelho não chegou até na nossa vida por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não temos o nosso nome no livro da vida por acaso. Ou pelos méritos de uma religião, ou por alguma decisão pessoal. Isso faz parte de um plano, de um propósito, dos sonhos de Deus na nossa vida. E dizendo para aqueles que estão relutando contra este sonho, faz o certo. Faz o certo que tem aceitação para todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é pior do que ninguém. Todo mundo pecou igualmente, todo mundo é descendente de Adão e todo mundo está nivelado para ser alcançado pelo sangue de Jesus. É um sangue que alcança a todos. Porém, ninguém pode fazer o que quer do jeito que quer. Quando o assunto é relacionar-se com Deus. Por isso nós estamos aqui humildemente diante de Deus, da sua palavra, para pedir perdão dos nossos pecados, conhecidos e cometidos, e os desconhecidos, porém cometidos, por pensamento, palavras ou obras, e dizer, Deus, eu estou aqui firme no propósito, assim como Abel estava lá crendo no Cristo que viria daí 4.000 anos, eu estou aqui crendo no arrebatamento que vai acontecer a qualquer momento. Estou esperando. Estou debaixo desse sangue. Estou na obediência. Estou confiando nos seus sonhos. Estou confiando nas suas promessas. Sei porque estou aqui. Sei o que estou fazendo aqui. Sacrifício com fé. Cumprindo exatamente aquilo que Jesus disse. Quando Jesus celebrou a última ceia, todo mundo sabe disso, decora, a gente fala isso aqui toda a ceia. Ele disse, eu não vou mais comer com vocês do pão e nem do vinho, não vou beber do vinho. Vocês vão continuar fazendo isso todas as vezes no meu nome, e todas as vezes que vocês fizerem, vocês vão estar anunciando a minha morte, até que eu volte. Eu estou dizendo, eu creio que o Senhor vai voltar. Estou sabendo que o Senhor vai voltar, estou esperando o Senhor voltar. Estou firme neste compromisso. Porque se Deus não aceitar o meu sacrifício, Ele não aceitará a minha vida, por mais religioso que eu seja. Quem me entendeu, diga amém. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nós a recebemos como tua palavra. Cremos, ó Deus, que somos o seu povo. Te confessamos como nosso Deus.
e nos curvamos diante de Ti como Teu povo que Te adora na terra. Eu creio, ó Deus, que o Senhor tem um povo na terra. Um povo que crê. Um povo que obedece, um povo que não questiona. Um povo que serve, um povo que ama. E nós queremos, ó Deus, fazer parte deste povo. Por isso nós nos apresentamos aqui agora. Não com o sangue de cordeiro, mas com o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este sangue, ó Deus, está sobre a minha vida. Este sangue, ó Deus, está sobre a vida de todos que aqui estão. E é por causa deste sangue que nós estamos aqui, vamos estender a nossa mão e comer do pão e beber do cálice. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que quando cada um fizer isso, o Senhor aceite a vida dele. O Senhor receba o sacrifício dele. Se tiver algum impedimento, alguma barreira, remova isso agora, ó Deus, pelo poder da Tua palavra que foi ministrada, pelo poder do Teu santo nome e do nome do Teu santo Filho Jesus. É no nome dele que nós oramos e por tudo te agradecemos, ó Deus. Amém. Você pode dizer amém?